Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos novamente ao canal do Tubarão, sejam bem-vindos ao Cardume. Você que nunca participou aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem aqui do canal e com isso vai logo aí para fortalecer ele cada vez mais. Se inscreve aí no canal, beleza? Dá um like aí nesse vídeo, tranquilo? Porque agora é a hora da revisão da FPS. O bicho vai pegar, menino. Então, assim, você que vai fazer a prova de medicina ou para qualquer outro curso da área de saúde da FPS, se liga nessa revisão porque vai te ajudar muito na prova, beleza? Vocês vão lembrar muito de mim amanhã na prova da FPS. Tranquilo? Então, se liga aí. A gente tem um monte de questões aí para resolver, que aí eu vou dando dicas, então vocês vão anotando, vão fazendo os resumos de vocês aí, porque no final vai dar tudo certo. Tranquilo? Se inscreveram no canal, pegaram o papel, pegaram a caneta, estão prontos? Então, olha essa primeira questão aí, vê o que ela diz. O DNA é um ácido nucleico relacionado à transmissão hereditária das características dos organismos. Assinale a alternativa na qual estão relacionados os compartimentos celulares em que esse ácido nucleico é encontrado. Olha, vocês vão ter que lembrar que na prova da FPS você tem questões muito diretas, tá? A gente tem questões muito diretas, muito conteudistas e geralmente questões que os textos não são muito grandes. Então, por exemplo, nessa questão aí ele está misturando uma parte de bioquímica, que é o ácido nucleico DNA, e ele quer que você lembre aonde é que você encontra DNA na célula. Então, olha o que é que diz a letra A. Citoplasma. A gente tem DNA no citoplasma? Não. A gente tem RNA no citoplasma. Nós temos RNA no citoplasma. Nós não temos DNA livre no citoplasma. Beleza? Principalmente quando a célula é eucarionte. Agora, ei, olha para mim. Se ele estivesse falando, ou se ele estivesse especificando que isso é uma célula procarionte, aí na célula procarionte a gente poderia encontrar o DNA livre. Beleza? Então não pode ser letra A. Letra B, complexo de Golgi. Complexo de Golgi é uma organela que não tem DNA. O complexo de Golgi é uma organela que ela armazena e libera substâncias, principalmente proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Então o complexo de Golgi é uma organela citoplasmática que não tem DNA. Aí a gente já eliminava a letra B. Lembrando que vacúolo digestivo e ribossomo também são organelas que a gente não tem DNA. Beleza? Letra C, núcleo. Núcleo tem DNA? Tem, muito núcleo. Lembre que todo o nosso material genético, todos os nossos DNAs ficam guardados no núcleo. Beleza? Aí depois eu tenho mitocôndria. Lembrem que a mitocôndria é uma organela daquela origem que a gente fala daquela teoria simbiótica das organelas. Lembrem que a mitocôndria, segundo essa teoria, define que a mitocôndria, antes de ser mitocôndria, era uma bactéria. Por isso que ela tem DNA próprio. Lembrem que a mitocôndria é uma organela de DNA próprio. Então, guarda C. E cloroplasto? Cloroplasto é a outra organela que participa daquela teoria simbiótica das organelas da Lynn-Margulis. Ou seja, antes de ser uma organela, era uma bactéria. Então, cloroplasto também tem DNA. Ei, olha para mim. As mitocôndrias que participam da respiração celular aeróbia, tranquilo? Que fazem ATP para a célula, tem DNA próprio. E o cloroplasto, que é uma organela responsável pela fotossíntese, também tem DNA próprio. Também tem DNA próprio. São as únicas organelas que têm material genético próprio. Ora, se núcleo tem DNA, mitocôndria tem DNA, e o cloroplasto tem DNA, então isso aí é gabarito letra C. Gabarito letra C. Lembrando que na letra D você cortava pelo lisossomo, que é uma organela de digestão intracelular. Digestão intracelular, não tem DNA. E na letra E você corta pelo ribossomo, que faz síntese proteica, e o complexo de Golgi, que a gente já falou também, que não tem DNA. Então essa primeira questão, se aparecer uma questão parecida na prova, vocês vão marcar gabarito letra C. Lembrem que a FPS, as questões são assim, tranquilo? Curtinhas, diretas, beleza? Vamos ver a segunda. Olha o que a segunda questão está dizendo. O processo de reprodução
garante a formação de descendentes semelhantes aos ancestrais. Em relação a esse processo, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, lembrem que na FPS vocês encontram de tudo. Na FPS vocês encontram de tudo, principalmente a galera de medicina. Principalmente a galera de medicina, tranquilo? Aí vê o que diz a letra A. A reprodução sexuada envolve mistura e fusão de material genético. E aí? Para ter reprodução sexuada, você vai ter que misturar material genético e você vai ter que fundir material genético. Isso é o que garante a variabilidade genética. Isso é o que garante a variabilidade genética. Beleza? Então, guarda a letra A. Vamos para a letra B. A reprodução assexuada não promove a perpetuação da espécie e não origina descendentes férteis. Ei, a reprodução assexuada ela não tem variabilidade. Mas principalmente em organismos unicelulares, como bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos, é a principal forma de reprodução, porque é onde você vai ter o aumento populacional. Você garante, você perpetua uma espécie. Claro, não vai ter variabilidade, mas você vai multiplicar muito esses organismos unicelulares da forma assexuada. E o detalhe, descendente fértil, claro que não vai mexer em nada disso no Czinho, principalmente unicelular. Então, não pode ser letra B. Letra C. A reprodução assexuada promove variabilidade genética. Eu acabei de dizer, reprodução assexuada sem variabilidade. Clone natural. Não pode ser. Letra D. A variabilidade genética resultante da reprodução sexuada ocorre durante a mitose. Ei, aí estava tudo certo. Mas lembrem que mitose não tem variabilidade. Mitose você multiplica formando clones. Lembrem que a variabilidade vem na meiose. Ei, olha para mim agora. E lembra que não é em qualquer parte da meiose. Lembrem que a meiose você vai ter meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1 você vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Olha para mim. E lembrem que a prófase 1 é a única prófase que você subdivide em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. E lembrem que nessa terceira etapa, olha para mim, que eu falei de paquíteno, é no paquíteno que acontece o crossing over. É no paquíteno que acontece a permutação. Lembrem que permutação é a troca de genes entre cromossomos homólogos. Se você tem troca de genes entre cromossomos homólogos, é na meiose 1 que você vai ter variabilidade, beleza? Então, não pode ser a letra D. E na letra E, na reprodução assexuada, a meiose leva à redução do número de cromossomos das células gaméticas. Veja, reprodução assexuada, você não vai ter meiose, você vai ter mitose. Mitose. Logo, o gabarito dessa questão aí fica gabarito letra A. Tranquilo? Segunda questão, gabarito letra A. Cuidado com esses conceitos de reprodução. Beleza? Vamos para a terceira. Olha o que a terceira está dizendo. Se liga. Os elementos e as substâncias químicas que constituem os seres vivos, presentes em maior ou menor quantidade, desempenham diversas funções para o funcionamento dos organismos vivos. Acerca dessas substâncias, analise as afirmativas abaixo. Ei, vai analisando e o que você já tiver certeza, vai eliminando lá embaixo. Isso vai te dar tempo no vestibular, beleza? Aí vê o que é que diz o número 1. O glicogênio é um polissacarídeo e representa a substância de reserva energética dos fungos. Verdadeiro. Lembrem que o glicogênio é um polissacarídeo, ou seja, é um polímero de açúcar, é um carboidrato grande que serve como reserva energética dos fungos e dos animais. Cuidado para não dizer que fungo guarda amido. Fungo não guarda amido igual às plantas. Por exemplo, fungo guarda glicogênio. Então, número 1, verdade. Aí assim, aonde não tiver 1, você já eliminava. De cara você já cortava C e D. Aí, 2. Os fosfolipídios são os principais componentes da parede celular. Olha para mim. Não é os principais componentes da parede celular.
são os principais componentes da bicamada fosfolipídica das membranas. Então aí o número 2 está errado, que não é parede, é outro revestimento, é membrana. Tranquilo? E assim, falando das paredes, lembrem que bactéria tem parede e a parede é de peptidoglicano. Fungo tem parede e a parede é de quitina. E as algas e as plantas têm parede. A maioria das algas tem parede de celulose. E a parede vegetal é de celulose. Então, número 2, falso. Como o número 2 está falso, você já corta a letra E e letra A, só sobra para marcar, ó, letra B, rapidinho. Mas vamos ver o que a terceira está dizendo. 3. As proteínas são formadas por polímeros de carboidratos. Primeiro que as proteínas não são formadas de polímeros. A proteína já é um polímero, já é uma molécula grande. E segundo, é formado de aminoácidos. As proteínas são formadas de aminoácidos, não de açúcar. E a 4, as enzimas também são proteínas consideradas catalisadoras biológicas. Verdadeiro. As enzimas também são proteínas que vão acelerar as reações químicas. Beleza? Catalisador, acelerador. E quinto, adenina, citosina e timina estão presentes no DNA e no RNA. Ei, a tiamina que ele está falando aí, que também chama de timina, a timina você só encontra no DNA. Lembrem que RNA não tem timina, RNA tem uracila. Beleza? Então o gabarito dessa terceira seria gabarito letra B. Tranquilo? Vamos para a quarta. Deixa eu passar aqui. Pronto. Quarta questão. Algumas doenças como gripe, dengue, AIDS são causadas por vírus. Os vírus são parasitas obrigatórios dos seres vivos. Não conseguem multiplicar seu material genético se não estiverem dentro de um organismo. Perfeito. Em relação às características dos vírus, assinale a alternativa incorreta. Ei, a FPS pede coisa incorreta, viu? Cuidado, então muita atenção na hora da prova, usa o marcador, usa alguma coisa e já deixa bem sinalizado que é incorreta, até para o juiz organizar, beleza? Aí vê o que é que diz a letra A. Os vírus conseguem parasitar seres dos domínios eucária, árquea e bactéria. Perfeito. Lembre que você tem vírus que vai parasitar os eucariontes e eu tenho vírus que vão parasitar os procariontes. Beleza? Tudo tranquilo. B. Os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que se replicam para produzir DNA a partir do RNA. Verdadeiríssimo. Lembrem que o cara é chamado de retrovírus porque ele faz a famosa transcrição reversa. O que é a transcrição reversa? Vocês têm que lembrar que a transcrição normal é de DNA para RNA. Quando o cara já tem o RNA e ele volta a ter um DNA, então ele faz a transcrição reversa com a ajuda da enzima transcriptase reversa. Com a ajuda da enzima transcriptase reversa. Então isso aí tá perfeito. Quanto aos retrovírus, lembrando que o HIV é o principal exemplo. Letra C. Os retrovírus sofrem muitas mutações, o que possibilita que infecte várias vezes o mesmo indivíduo. Verdade. Lembrem que o vírus, ele tem o poder de mutação, tá? Ele consegue mudar. E por ele conseguir mudar, e os retrovírus, eles têm um alto poder de mutação, eles podem infectar várias vezes o mesmo organismo, porque eles vão mudando e não tem como o organismo criar uma memória imunológica quanto a isso. Tranquilo? Letra D. Todos os vírus possuem ácido nucleico e proteínas. Perfeito. Todo vírus é formado basicamente um ácido nucleico e proteínas. Lembrem que quando eu digo olha para mim, ou é DNA ou RNA, não pode ter os dois. Um ou outro. Se tiver DNA, desoxivírus. Se tiver o RNA, ribovírus. Ou um ou outro, envolvido por um revestimento proteico chamado de capsídeo. Perfeito. Aí vê o que a letra E está dizendo. O adenovírus possui DNA e RNA como material genético. Não é I, é OU. Você não pode ter dois materiais genéticos. Como ele está pedindo a incorreta, então o gabarito disso aí é gabarito letra E.
Questãozinha de vírus, cuidado. Eles adoram questão de vírus na FPS. Beleza? Vamos para a sexta. A sexta tá dizendo assim, botânica, viu? Eu sei que é o terror de muita gente botânica, mas botânica vai cair na prova da FPS. Vai. E se você ainda não deu tempo de revisar a botânica ou tá com alguma dúvida, depois vocês aqui mesmo no canal do Tubarão, vai lá na playlist de botânica, tem tudo. Tem tudo. Eu garanto que com essa revisão e a playlist lá de botânica, você acerta qualquer questão de plantinha. Beleza? Quinta questão. As plantas foram os primeiros organismos a colonizar a Terra. Firme. Apresentam ciclos de vida com alternância de geração e diversidade de estruturas. Acerca desses organismos, assinale a alternativa incorreta. Ei, incorreta de novo, viu? Presta atenção. Letra A. Nas briófitas, o gametófito representa a fase dominante. Ei, verdade. Lembrem que quando a gente diz que o ciclo de vida de uma planta tem alternância de gerações, é porque tem uma fase haploide e tem uma fase diploide. Na fase haploide é a fase que a gente chama de gametofítica. A fase diploide é a fase que a gente chama de esporofítica, que é aquela fase 2N. Aí, o que acontece? Vocês têm que lembrar que das 4 plantas, só tem uma que a fase gametofítica predomina. São as briófitas. A única planta que a fase haploide predomina é na briófita. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tomem muito cuidado com isso, sempre vai ser a fase esporofítica. Como ele está dizendo que o gametófito é da fase haploide, predomina na briófita, então letra A, certo. Letra B, nas pteridófitas, o esporófito representa a fase dominante, verdadeiro. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma são as 3 plantas que a fase 2N ganha, ou seja, o esporófito ganha, beleza? Letra C, o gineceu representa um conjunto de estames. Ei, calma. Gineceu é a parte feminina da flor. Gineceu, que a gente também chama de carpelo, é a parte feminina da flor das angiospermas. E estame, que é o que a gente corresponde ao androceu da flor, ou seja, a parte masculina da flor das angiospermas. Então nunca o gineceu pode ser formado por um conjunto de estames, porque os estames são os androceus e o gineceu, o carpelo, que também chama de pistilo, tá? Isso é a parte feminina da flor. Então, o gabarito dessa questão fica gabarito letra C. Ele misturou toda a parte reprodutiva da flor das angiospermas. Tranquilo? Que é a única planta que tem essa estrutura de flor. São as angiospermas. Mas aí vamos para a letra D. Corola representa um conjunto de pétalas. Verdadeiro. Lembre que a corola é o conjunto de pétalas, aquelas folhinhas coloridas da flor. E o cálice representa um conjunto de sépalas. Perfeito. Que é exatamente aquelas folhinhas verdes. Tranquilo? Então isso aí tá perfeito. Quinta questão, gabarito letra C, porque tá pedindo a incorreta. Tranquilo? Cuidado com essa coisa de botânica. Tá com dúvida ou quer mais coisa, vai lá na playlist de botânica, que eu garanto que tu acerta tudo em qualquer vestibular que vocês forem fazer. Beleza? Depois da quinta, ó, eu tenho a sexta. Vê o que a sexta tá dizendo. No processo da digestão, os componentes dos alimentos são quebrados e transformados em substâncias assimiláveis pelas células. Assim, os alimentos sofrem digestão por processos mecânicos e químicos. Com relação à digestão dos alimentos, assinale a alternativa correta. Ei, sistema digestório, fisiologia você sempre vai encontrar. Ei, menino de medicina, cuidado que tu sempre vai encontrar isso na prova. Tranquilo? V. Letra A. A amilase salivar atua transformando o amido em glicogênio em moléculas menores chamadas aminoácidos. Ei, calma. Eu disse a vocês em uma questão aqui nesse vídeo que aminoácido forma proteína. A amilase salivar, ela quebra açúcar grande em açúcares menores. E aminoácido não é açúcar, porque aminoácido é monômero de proteína. Então, letra A, cortado. Letra B. A pepsina, enzima presente no suco gástrico,
quebra os lipídios em ácidos graxos. Ei, pepsina é a principal enzima do estômago que quebra proteína, não quebra lipídio. Quebra proteína, não quebra lipídio. Beleza? Então, não pode ser B. Letra C. A tripsina é produzida no estômago em grande quantidade em recém-nascidos e atua na coagulação da caseína. Ei, tripsina não vem do estômago. A tripsina é uma enzima que quebra proteína no duodeno. E um detalhe, ela não é produzida no estômago, ela é produzida no pâncreas. Ela é produzida no pâncreas. Então, letra C, não pode. Letra D. A água e alguns sais minerais podem ser absorvidos no intestino. Pode, principalmente no intestino grosso. Que no intestino grosso você não tem mais digestão de nada. Você só tem absorção. Tranquilo? Então, guarda D. E letra E. O fígado e o pâncreas são glândulas que lançam secreções no estômago. Ei, eu acabei de dizer, fígado e pâncreas lançam as suas secreções no duodeno, primeira parte do intestino delgado. Primeira parte do intestino delgado. Então, o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra D. Tranquilo? Gabarito letra D. Ótima questãozinha de sistema digestório, que é assim, como qualquer outro sistema, leiam com calma, que vocês vão sempre achar um erro e automaticamente vocês vão ver muito bem a alternativa correta. Tranquilo? Vamos para a sétima. Ó, considerando o desenvolvimento dos tecidos embrionários em répteis, aves e mamíferos, aponte, dentre as alternativas, o nome dado à evaginação membranosa da parede do arquêntero. Lembrem que arquêntero é a mesma coisa que intestino primitivo, tá? O arquêntero, ei menino, olha para mim, é a cavidade da gástrula. Ei, cavidade da gástrula, beleza? Aí vamos lá. Formado pelo crescimento conjunto do endoderma e do esplanctopleura, tá? Esplanctonopleura, com a função de armazenar excretas dos rins do embrião. Olhe, pegou uma bolsa, que é uma membrana, e guarda excreta, olha para mim, guardou excreta, só pode ser uma coisa, letra B, alantoide. Lembrem que essa questão é uma questão sobre os anexos embrionários. Quando a gente trabalha com os anexos embrionários, vocês têm que tomar cuidado, porque assim, os anexos embrionários são estruturas que você encontra ajudando o desenvolvimento do embrião, olha para mim, mas não fazem parte do corpo do embrião. Por isso que o nome é anexo. O nome é anexo porque assim, ajuda ao indivíduo se desenvolver na fase embrionária e na fase fetal, mas não faz parte do corpo, beleza? E assim, pegou qualquer coisa que armazena excreta é alantoide. Olha para mim. Armazenou excreta é alantoide. Beleza? Aí assim, letra A, saco vitelínico. Nutrição, porque guarda vitelo. Nutrição, guarda vitelo. Córeo. O córeo é uma membrana que envolve todos os outros anexos, que geralmente ajuda muito na troca gasosa, na difusão, que é uma membrana. Tranquilo? O âmnio é aquilo que a gente chama de âmnio ou bolsa amniótica. É onde vai ter o líquido amniótico que vai proteger o embrião contra ressecamento e choques mecânicos. Lembrem que a criança fica mergulhada e vai ficar lenta para evitar exatamente esses problemas. Tranquilo? E na letra E que está falando de blastocela, a blastocela é a cavidade da blástula. Se o arquêntero é a cavidade da gástrula, a blastocela é a cavidade da blástula. Da blástula, arquêntero, gástrula. Blastocele, blástula. Beleza? Ótima questão essa sétima. Tem mais? Tem, menino. Olha para a oitava. Aqui é cacete. Oitava. No ano de 2015, o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foi concedido a 3 pesquisadores que criaram terapias para combater vermes nematódios. Verme nematódio é verme de corpo cilíndrico. Lembrem que se for platelminto é achatado. Se for platelminto é achatado. Nematelminto é cilíndrico. Aí tá dizendo assim,
E também os causadores da malária. Ei, malária é protozoário. Malária é uma protozoose transmitida pelo mosquito Anopheles ou mosquito prego. Sobre esses organismos é correto afirmar. Vamos lá. Os vermes nematóides são animais triblásticos de simetria bilateral e corpo cilíndrico. Corpo cilíndrico, triblásticos, beleza, 3 folhetos, ectoderma, endoderma e mesoderma. Tranquilo? E corpo cilíndrico, como eu já falei, guarda A. Letra B. As esquistossomose e cisticercose são exemplos de doenças causadas por nematóidos. Não, platelmintos. A esquistossomose é o Cistossoma mansoni. É um platelminto que tem corpo cilíndrico. É aquele do miracídio e da cercária, da barriga d'água. Não é platelminto. Ou, não é nematelminto, é platelminto. E a cisticercose é uma doença causada pela larva da tênia solium, que é a tênia do porco. A larva sobe para a cabeça e provoca a cisticercose. E lembrem que tênia é platelminto, não é nematelminto. Vamos para C. Os nematóides, como a lombriga, possuem sistema digestório incompleto e vivem como ectoparasitas. Ei, endoparasitas. Endoparasitas. Tranquilo? Corta. Letra D. A malária é causada por protozoário flagelado. Beleza. Beleza? Não, menino. A malária é por um protozoário esporozoário, que não tem estrutura de locomoção, que é o Plasmodium malaria ou Plasmodium vivax. Não tem flagelo, não tem estrutura. Quem tem flagelo é o Trypanosoma da doença de Chagas. Tranquilo? Aí, para completar, ele diz assim: transmitidos por mosquitos Aedes. Aedes. Os Aedes não são da malária. Os Aedes são das arboviroses. Dengue, zika, febre amarela e chikungunya. Tranquilo? Lembrem que o da malária, como eu disse no começo, é o Anopheles. É o mosquito prego. Tranquilo? E letra E. O Plasmodium falciparum, que também é um transmissor, como o Vivax e o malária, causador da malária, possui o cão como hospedeiro intermediário. Não. O hospedeiro intermediário não é cão, tá? E assim, ele não vai ser transmitido pelo um animal cachorro. Pelo amor de Deus. Lembrem que o que a gente pega com o cachorro, principalmente no nosso caso, um ótimo exemplo é a raiva, que é um vírus. No nosso caso, a malária vai ser transmitida diretamente por um vetor, que é o inseto, como eu disse a vocês, Anopheles. Então, o gabarito dessa questão fica gabarito letra A. Então, essa 8ª questão fica gabarito letra A. E assim, depois dessa questão, a gente encerra a nossa revisão da FPS. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem está chegando agora novamente, ajuda o Tubarão a crescer cada vez mais esse projeto. Se inscreve aí no canal, dá um like e compartilha aí esse vídeo com os amigos que vão fazer essa prova, porque a gente pode ajudar muito e muito e muito mais gente com esses vídeos. Tranquilo? Então eu espero encontrar vocês aqui no Cardume e eu espero que vocês detonem na FPS. Eu espero que vocês façam muito sucesso na carreira que vocês vão escolher aí na Faculdade Pernambucana de Saúde. Beleza? Beijo no coração de vocês. Valeu!